Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de geografia comigo, professora Ana Isabel, e com a intérprete Silândia. E hoje nós vamos dar início ao capítulo do livro de vocês, capítulo 13, falando sobre as águas continentais na América. Como vocês podem ver aí nesse mapa, aqui, a distribuição da água no início do século XXI, a gente tem aí países que apresentam abundância do recurso e países que apresentam suficiência de água, porém a situação é preocupante devido ao aumento da população ou ao alto consumo. Vejam, esses dois, né, que são de verde, são essas duas situações. Os que apresentam grande abundância de verde e os que apresentam suficiente, porém tem a questão do consumo e do aumento da população, que são aqui os Estados Unidos, México, Argentina. Então, como vocês podem observar, né, a maioria dos países da América, eles têm uma quantidade de água suficiente, né? Se comparado aqui, ó, comparado com outras regiões do mundo, a América encontra-se em uma situação relativamente confortável no que se refere à disponibilidade da água. Porém, esse recurso ele não é um recurso acessível para todos, certo? Mesmo tendo disponibilidade, ela não é acessível para outro. Aqui é outro mapa que mostra a população sem acesso à água tratada. Vejo que a situação da América também é confortável, né? Como ela está menorzinha, quer dizer que os países aí eles têm acesso à água tratada, né? Enquanto que aqui, ó, comparado com a África, países da Ásia ainda, por exemplo, eles não têm tanto acesso à água tratada, né? E aí, além do acesso à água tratada, ele existe, certo? Mas ele não é garantido a muitas pessoas. E também tem a questão da poluição dos rios, que tem comprometido cada vez mais as águas aqui na América, né? Não só na América, no mundo todo, a poluição por lixos, pelos agrotóxicos na, utilizados na agricultura, né? Isso faz com que haja uma poluição dos rios, das águas superficiais. Como eu estava falando, além do acesso à água tratada não garantido por muitas pessoas, a poluição dos rios e lagos tem comprometido cada vez mais a qualidade das águas superficiais, gerando uma pressão maior nas grandes reservas de água subterrânea, como os lençóis freáticos e os aquíferos, formações rochosas nas quais as águas se infiltram, se acumulam e se movimentam, né? Os aquíferos e os lençóis freáticos são as águas que a gente chama do subsolo, certo? E aí a gente tem a poluição aqui, ó, do rio Maraguapinho, em Fortaleza, Ceará. E aqui a gente também tem outra realidade, né, que diversas regiões do Brasil, particularmente o Sudeste, enfrentaram nos anos de 2013 e 2014, uma das piores secas da história, com redução acentuada no regime de chuva e a má gestão dos recursos hídricos disponíveis para o abastecimento da sociedade em diversos estados. Na foto, o solo seco na represa formada pelo rio Jaguari, em Vargem, São Paulo, em outubro de 2014. A gente sabe que essa realidade da falta d'água em muitas cidades, ela acontece também por uma falta de gestão dos recursos hídricos, né? É uma questão também política. Não há uma administração coerente, né, de uma distribuição da água para que todos tenham acesso. Então, acaba que em alguns lugares as pessoas têm abundância de água, né, as pessoas têm acesso à água abundantemente, enquanto que outras há uma falta d'água exatamente por essa questão de falta de gestão. Então, como eu estava falando, essa questão da gestão, né, o Brasil ele criou em 1997, o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, né? Um instrumento de gestão dos recursos hídricos no país, que é esse aí, o SIGRE, né? É,
Esse Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, eles estão ligados aos projetos de recuperação de bacias hidrográficas, de gestão compartilhada de bacias e também na parte da cobrança pelo uso da água e pela retirada de fontes subterrâneas ou também as fontes superficiais, né, para tomar decisões que orientam projetos em bacias hidrográficas e cobram pelo uso dos recursos hídricos, por exemplo, são criados comitês de bacias hidrográficas. A ANA também, que é a Agência Nacional das Águas, e ela é vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, é um órgão que ele responde pela implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. E aí, segundo a ANA, 40% dos municípios brasileiros são totalmente abastecidos por águas subterrâneas. Aqui a gente tem os aquíferos, né, de onde são retiradas as águas, né? E aí a gente tem o aquífero Guarani, aqui, ó, o aquífero Guarani, ele tem uma extensão muito longa, né? Ele está em alguns países do Mercosul, porém 71% dele está no Brasil. E aí a gente tem vários outros aquíferos que vocês veem aqui, até do chão, muito famoso lá na região norte. Esses aquíferos eles são muito importantes, né, para a manutenção do sistema hídrico do nosso país, porém eles são ameaçados pela poluição decorrente principalmente dos produtos químicos da agricultura, né, dos vazamentos das redes de esgotos e de lixões e aterros sanitários instalados de forma inadequada. Né? A gente pensa que pelo fato de estar abaixo do solo não sofrem com problemas de poluição, porém sofre sim, né, à medida que a água vai chover e vai levar para dentro dos aquíferos de forma contaminada, né? Vai se contaminar e adentrar nos aquíferos contaminada. Agora nós vamos ver as bacias, né, hidrográficas que existem na América. Né? Na América do Norte e na América do Sul há rios bastante extensos, que formam grandes bacias hidrográficas. No entanto, em muitos países a água está mal distribuída, uma vez que existem também extensas áreas de clima seco. Vejam, a gente viu que na América a gente tem uma diversidade climática muito grande. Né? Então, em alguns lugares a gente vai ter uma grande concentração de água, em outros a gente vai ter pouca concentração de água. Então, por isso que a gente, quando fala em água, fala também em gestão de recursos hídricos, né? Para que esses recursos eles sejam distribuídos de forma coerente e consciente para que todos tenham acesso sem chegar a esgotar. E aí, começando, a gente tem aqui a vertente da Antártida, da Antártica, que os centros dispersores dos rios da vertente ártica são as montanhas rochosas e o planalto canadense. Entre esses rios destaca-se Mackenzie, maior rio do Canadá, que nasce num grande lago do Escravo e deságua no Oceano Glássico Ártico, após percorrer 4.600 quilômetros de extensão, como a gente vê aqui nesse mapa. Né? A gente tem aqui as montanhas rochosas, onde ele vai nascer, e aí a gente tem essa vertente ártica, onde tem vários rios que vão desaguar aqui no Oceano Glacial Ártico, sendo o principal o rio Mackenzie, né? Ele vai estar bem aqui, ó. Ele nasce aqui e vai desaguar aqui no Oceano Glacial Ártico. Outra vertente é a vertente chamada do Atlântico Norte, onde o Rio São Lourenço, cujo é o centro de dispersor, o dele é os Apalaches, né, os Montes Apalaches, é o principal rio da vertente do Atlântico Norte. Esse rio interliga o Oceano Atlântico, litoral canadense, à região dos Grandes Lagos, Lago Superior, Michigan, localiza-se no interior da América do Norte, entre os Estados Unidos e o Canadá. Veja, aqui a gente tem os Estados Unidos, o Canadá, e está aqui
o Rio São Lourenço, certo? E ele vai ser responsável principalmente por essa ligação entre os Estados Unidos e o Canadá. Ainda na América do Norte, a gente tem a vertente do Golfo do México e a bacia do Mississippi. O principal rio mais importante da bacia hidrográfica da América do Norte é o Mississippi. Ele é um rio navegável praticamente em toda a sua extensão, por ser um típico rio de planície. Seu principal afluente é o rio Missouri. Juntos, o Mississippi e o Missouri atingem mais de 6.000 quilômetros de extensão, como a gente consegue ver aqui na imagem ao lado. Se vocês não tiverem conseguindo ver direito, lá no livro de vocês a gente tem essa imagem, certo? Aqui tá os dois rios, esses dois rios aqui, certo? Que é o rio Mississippi e o rio Missouri. Eles têm grande importância aqui para o México, né, e Estados Unidos. E aí a gente também tem a vertente do Pacífico Norte, os rios vertente do Pacífico Norte, que descem nas altas montanhas da porção ocidental da América do Norte, são em geral pequenas extensões e possuem cursos bastante acidentados, com muitas quedas d'água. Os rios mais expressivos dessa vertente da América do Norte são o Colorado e o Sacramento. O Rio Sacramento e o Rio Colorado, eles ficam aqui, né, vindo dessas montanhas rochosas. Como eles correm nessas montanhas, eles vão formar grandes quedas d'água. Agora, falando da América do Sul, a gente tem a vertente do Atlântico Sul, né, é uma vertente muito extensa, é a vertente mais extensa e mais importante do continente. Nelas estão situadas as maiores bacias hidrográficas do mundo, que é a Bacia Amazônica e a Bacia do Platina. Né? A bacia do Rio Amazonas é o principal rio, né? Ocupa uma área de aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 4,8 milhões estão em território brasileiro. Esse rio entra no Brasil com o nome de Solimões e ao se encontrar com o Rio Negro, recebe o nome de Rio Amazonas. Né? Aqui, ó, em cima a gente tem essa bacia, a chamada Bacia Amazônica, né? E a gente tem também a bacia do Rio Platina, que ela vai estar aqui nesse número 3. Ela é a maior bacia hidrográfica do mundo, a bacia do Platina, que ocupa uma área de cerca de 4.350.000 quilômetros quadrados, abrangendo terras do Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Bolívia. Vejam como é grande a extensão dessa bacia hidrográfica, né, da bacia hidrográfica do Rio Platina, e elas vão ter importância, né, como todos os rios, eles têm uma importância econômica, né, para o desenvolvimento desses locais, né, permitindo o desenvolvimento da agricultura, a construção de hidrelétricas, o desenvolvimento das comunidades ribeirinhas também, certo? Então, tem a questão também da preservação, né, que é necessário para que esses rios, para a manutenção mesmo desses rios. Então, gente, vocês podem dar uma olhadinha lá no livro de vocês, mais informações sobre essas bacias hidrográficas. É importante frisar mais uma vez a importância da preservação desses rios. E aí, como eu sempre falo, qualquer dúvida, falem com o professor de vocês e a gente se encontra na próxima aula. Tchauzinho!